Olá, meus alunos, minhas alunas. Então, hoje vamos tratar um pouquinho sobre a história da filosofia, né? A história da filosofia que inicia-se aí no século V a.C. e temos até hoje. Vamos fazer um breve relato sobre os temas, né? Sem a pretensão de esgotá-los, porque cada momento da filosofia tem muito conteúdo. Então, a intenção da aula de hoje é justamente dar uma visão do todo do que é a filosofia, a história da filosofia, para que nós possamos aí fazer essa compreensão, né, mais completa aí do que é a filosofia, né? Então, a partir dessa aula, a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla do que estuda a filosofia e nas aulas futuras nós trataremos dos temas especificamente a cada momento e a cada instante. Beleza? Muito bem. Então vamos trabalhar aí então os temas da filosofia. Bom, a primeira coisa, então, nós temos aqui, né, a nossa intenção ao trabalhar a filosofia e o filosofar. Né? O tema é apresentar as narrativas e as linguagens da área das ciências humanas e sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos. O conteúdo, a origem da filosofia e das atividades filosóficas, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica e a habilidade em identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vista à compreensão das ideias filosóficas de processo e evento histórico, geográfico, político, econômico, social, ambiental e cultural. Então aqui são as expectativas aí da nossa aula, né? O tema, o conteúdo e a habilidade. Então vamos começar falando um pouquinho da filosofia antiga, né? A filosofia antiga ela se divide em três momentos, né? O período cosmológico, o período antropológico e o período helênico. A filosofia basicamente ela vem responder às inquietações humanas, os questionamentos humanos. Né? Isso não significa que antes da filosofia não havia resposta para as reflexões humanas, as dúvidas humanas. Antes da filosofia, o que nós tínhamos era a resposta utilizando os mitos, né? Então, os mitos vinham aí responder às questões humanas. No entanto, num dado momento da história da humanidade, a mitologia não se fazia mais, não satisfazia mais a necessidade humana para chegar às respostas, né? E daí, de uma forma racional, abandonando a resposta mitológica, surge a filosofia, em especial lá na região da Jônia, na cidade de Mileto, onde nós temos, na história da filosofia, o primeiro filósofo ocidental, Tales de Mileto, né? E nesse contexto aí de romper com a tradição mitológica, busca-se, observando a natureza, uma resposta racional para tudo que existe no mundo. Então, esse período cosmológico, ele é marcado com a busca da origem de tudo que existe, né? Eles vão trabalhar sempre a busca de um primeiro elemento, pelo menos grande parte dos pré-socráticos, né, os primeiros filósofos, a busca da filis, né, o primeiro elemento que teria dado origem a tudo no mundo. Aí nós chegamos ainda na filosofia antiga, o período antropológico. Né? No período antropológico, o cosmo deixa de ser o centro da reflexão para ser o homem, né? O período antropológico justamente da antropologia, né? O estudo do homem. E é o homem nessa sociedade, o homem no seu autoconhecimento, que é o grande foco da filosofia antiga nesse período antropológico. Temos aí em destaque a figura dos sofistas, né, que eram filósofos aí de um período marcado por uma democracia direta, onde os cidadãos das cidades-estados defendiam as suas ideias nas praças públicas, né, nas ágoras, e os sofistas eram filósofos que prometiam aí, de forma geral, né,
ensinar a arte da oratória, da retórica, de como se comportar em público, como falar em público, né? Então, nesse período democrático da Grécia Antiga, houve os sofistas teve destaque também nesse período, né? Temos três filósofos em especial importantes para o período da antiguidade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A importância de Sócrates ele é tão grande que a própria filosofia antiga é dividida entre pré-socráticos, que são aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, e após aí Sócrates, né? Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, a grande reflexão aí é esse homem na natureza, esse homem, né, nas cidades, nas polis, qual é o papel desse homem, que é a busca da verdade nesse sentido, né? Muito bem. Aí a gente entra no período helênico, porque na antiguidade a gente não tinha ainda a expressão povo grego, mas sim o povo heleno, né? E nós temos aí um momento de dominação romana, do Império Romano, né? Não mais um período democrático. Então, nesse momento, a reflexão desse período helênico é mais de qual a melhor forma de conduzir a vida, né? O que é a virtude, como chegar à virtude, qual a melhor forma então de se viver. Essa foi a grande reflexão aí no período helênico, né? E aí a gente entra no período medieval, né? O período medieval é dividido por dois grandes períodos, né? A patrística e a escolástica. Nós temos aí a concepção de uma verdade revelada por Deus e não mais através da razão, como foi no período da filosofia antiga, né? Então nós veja, a verdade antes da filosofia era pelos mitos, né? Uma explicação mitológica. Aí vem a filosofia antiga e busca uma explicação através da razão humana. E no período medieval se trata da questão da verdade revelada por Deus, né? E, em certa medida, a razão humana ela vai servir apenas de uma base para provar a fé, né? Uma base para um instrumento da fé, a razão humana, né? Porque a verdade ela é revelada nesse sentido, nesse período, por Deus, né? Então, nesse período da filosofia medieval, a grande reflexão é como que a fé e a razão elas devem se articular, como que a fé e a razão vão se conciliar. Nesse sentido, sempre nesse período, que a fé é muito mais importante que a própria razão. Na patrística isso foi muito debatido, na escolástica também. No entanto, na escolástica busca-se provar a existência de Deus. Mas aqui faço uma ressalva. Não é que eles não acreditavam em Deus e buscavam uma prova para acreditar. Essa prova da existência de Deus já sai primeiro da concepção. Deus existe. Então, a partir da existência de Deus que existe, eu vou provar a existência dele. Então, é nesse sentido que busca-se provar a existência de Deus. Lembrando que o período medieval não vai negar a filosofia antiga, tanto é que na patrística, por Tomás de Aquino, na patrística, Agostinho de Hipona vai utilizar a filosofia de Platão para inserir aí algumas ideias no cristianismo, e na escolástica, Tomás de Aquino, aí sim, Tomás de Aquino, vai utilizar Aristóteles, inclusive, para provar a existência de Deus. Então, é como se no passado a filosofia antiga tinha alguns indícios dessa verdade que estava para ser revelada, né? É uma preparação do espírito humano para uma verdade que estava para ser revelada por Deus, né? Que é a vinda de Cristo e toda a teoria do cristianismo, né? Então, a filosofia antiga foi uma preparação, segundo os medievais, para essa verdade que estava para ser revelada. Aí a gente entra no período moderno, né? O período moderno foi um período de romper com essa explicação do cristianismo, né? Essa verdade revelada por Deus, e uma retomada da racionalidade. Tanto é que existem dois movimentos muito importantes nesse período de transição entre o período medieval e a modernidade, que é
o renascimento, né? E a própria palavra diz, renascer significa que algo nasceu, morreu e renasceu. Então, o que morreu na concepção dos renascentistas? A própria racionalidade, o próprio conhecimento humano. Eles vão dizer que no período medieval pouco se produziu de conhecimento, desprezando assim toda essa questão religiosa presente na Idade Média. É lógico que na Idade Média houve conhecimento gerado, né? Não podemos desprezar a importância do período medieval na filosofia. No entanto, para os renascentistas foi um período aí, como eles falavam, do período de trevas, né? E o que vai renascer? Essa concepção do uso da racionalidade da forma que os antigos faziam. Então, o renascer é um movimento cultural. O Renascimento, né, é um movimento cultural que vai buscar retomar as reflexões da antiguidade, né? E também temos a reforma religiosa, que é, de certa maneira, um rompimento da Igreja Católica, onde vai se derivar aí as outras religiões, o protestante, o anglicanismo e todo, né, a Igreja Luterana. Então, toda essas ramificações do cristianismo vai ser nesse momento que vai ser surgido, né? Na filosofia moderna, alguns temas são bastante caros, né? A teoria do conhecimento vai ser muito bem debatida, uma vez que se despreza a realidade a verdade revelada por Deus, tem que se buscar, como se busca conhecer as coisas, né? O papel da razão nesse processo do conhecimento, né? Vai se falar muito sobre liberdade e também da questão política, da função e do papel do Estado, porque nesse período vai surgir os Estados nacionais, né? O Estado Nacional significa que essa formação de Estado, um território com soberania. Nós damos destaque aí nesse período, no início da modernidade e no final da Idade Média, que a Espanha, Inglaterra, Portugal, França, já entendida como um Estado Nacional com soberania, né? Então, aqui também faz destaque o surgimento da burguesia, né? Uma classe proveniente dos burgos, isso significa um aquecimento dos centros urbanos, o comércio, né? No período medieval nós tínhamos a base econômica era o feudalismo, né? No período moderno começa-se o aquecimento dos centros urbanos e das relações comerciais, né? Do mercantilismo, posteriormente aí o liberalismo. Então é um período muito rico em transformação, né? Esse momento da Idade Média para a Idade Moderna, né? É marcado por essas situações. E uma vez que Deus não está mais no centro das reflexões, não é mais Deus que organiza a sociedade, e o homem naturalmente é social e essa sociedade precisa ser organizada de alguma forma, vão surgir aí diversas teorias políticas para como melhor organizar a sociedade, desde aí da reflexão de Nicolau Maquiavel na sua obra O Príncipe, aos contratualistas Rousseau, Hobbes, Locke e outros pensadores que vão aí dar um pouquinho, querer dizer um pouquinho da importância do Estado e como que a sociedade deve ser organizada. Isso foi bastante debatido também na Idade Moderna, né? E aí a gente entra na Idade Contemporânea, que é um rompimento com a Idade Moderna, né? Os principais fatos históricos desse período de transição as revoluções burguesas, né? Em especial a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, que vai buscar aí tirar esse poder absoluto do rei, né? Que foi dado ao rei no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. O absolutismo vai estar sendo combatido nesse momento, né? A burguesia tem um grande destaque como classe social, classe econômica em ascensão e a busca do poder político e do poder ideológico nesse período, né? E as ideias fundamentais, as ideias filosóficas fundamentais estão ligadas aí nesse período ao iluminismo, né? A busca da racionalidade. Então se combate nesse período o poder absoluto do rei e também ainda a influência que a igreja tem na sociedade, né? Existe até uma situação interessante, fala-se que o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, mas também tem aquela situação que diz assim, né,
que o lema da Revolução Francesa seria: só haverá liberdade quando o último rei morrer enforcado na tripa do último padre, querendo dizer claramente quais foram os embates dessa época, né? Que esse rompimento é combater o absolutismo do rei e também a influência da igreja na sociedade, né? E tudo isso de uma classe social que venha em ascensão desde o final da Idade Média, né? Que é a burguesia. Muito bem. E aí agora eu quero tratar com vocês alguns temas da filosofia. Quando eu falo temas da filosofia, é que ao longo da filosofia esses temas foram amplamente debatidos, desde a antiguidade até os dias de hoje. Um deles é a teoria do conhecimento. Na teoria do conhecimento, tem duas grandes perguntas, né? Como conhecemos? E isso foi respondido de forma diferente desde o início da filosofia. E o que é possível ser conhecido? Existe limite para o conhecimento humano? Isso também foi debatido ao longo da história da humanidade de forma diferente, né? Então, como conhecemos e o que é possível ser conhecido, essas perguntas perdurou ao longo da história da filosofia. O que mudou? A forma de responder à pergunta, né? Então, a teoria do conhecimento é um tema muito debatido ao longo da história da filosofia. Um outro tema também bastante debatido foi a questão da ética, né? O que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto. Existe o certo, né? Se nós pegarmos o período lá dos sofistas, onde a verdade não é absoluta, então será que o certo e o errado é absoluto? Então qual é a relação desse certo e errado com o tempo, né? Ao longo do tempo, o certo e errado ele tem essa variação, então a ética, as reflexões no campo da ética são bastante também debatido ao longo da história da filosofia, né? E da história da humanidade, né? Um outro tema bastante debatido é a filosofia política, né? Desde o filósofo rei de Platão até hoje, né? Esse tema de como organizar a sociedade ela é muito cara, né? Então, nós somos seres sociais, como eu já falei, e a sociedade precisa ser organizada de alguma maneira. Nesse sentido, como a sociedade deve ser organizada é uma das grandes reflexões feitas pela filosofia ao longo da sua história. Outra questão, e já mais presente na modernidade e no período contemporâneo, é qual o papel do Estado, né? Esse Estado nacional, esse que a gente conhece hoje, com soberania, tudo. Qual é o papel dele? Qual a finalidade dele? Isso também foi bastante debatido. E também quem deve governar, né? Quem é soberano, né? Hoje, no período contemporâneo, por exemplo, se fala muito da questão da democracia, dos países serem democráticos, onde o soberano é o povo, o cidadão, né? Então, essa pergunta, quem é o soberano? O soberano é um só, numa aristocracia, como foi no período moderno, na monarquia absolutista? É uma aristocracia, um governo de poucos, né? Ou a democracia é o melhor, né? No sentido de governo do cidadão, né? Aquela pessoa com liberdade política, com direitos políticos, direitos civis, direitos sociais. Então, toda essa reflexão de quem deve governar também está muito presente na história da filosofia. E aí, né, baseado nesse breve relato sobre a história da filosofia, eu proponho aí uma reflexão para os meus alunos, né? Então, vocês vão escolher um campo de investigação da filosofia, ou filosofia política, teoria do conhecimento, filosofia da ciência, da parte da ética, né? Tem vários outros, não são só esses que eu citei agora. Escolha um campo de investigação da filosofia, um período da filosofia, antiga, medieval, moderna ou contemporânea, uma escola filosófica. O que é a escola filosófica? Por exemplo, na Idade Média nós temos a patrística e a escolástica. Então, né, você vai escolher essa escola filosófica daquele período, né? E o princípio, o que ele pensa, qual é a ideia que está sendo debatida por essa escola filosófica, né? E aí, após fazer isso, nós faremos um debate em aula ao vivo e também, né,
vocês mandarão para o meu e-mail essa atividade, né? Então, na aula ao vivo nós faremos esse debate sobre, próxima aula nós falaremos sobre isso. Vocês vão apresentar essas reflexões que vocês fizeram e no e-mail vocês poderão aí me encaminhar o que vocês escreveram, ok? Então, por hoje é isso e até a próxima videoaula. Um abraço.